Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu queria cumprimentar o Dr. Manuel Pinheiro de Freitas, Procurador-Geral de Justiça. Quero também cumprimentar aqui o Dr. Pedro Casimiro, corregedor, Dr. Ebert, presidente da ACMP, Dr. Alessander, aqui representando o Ministério Público Federal, a quem estendo a todos os seus membros os meus cumprimentos. Deputado André Figueiredo, quero saudar muito calorosamente doutora Isabel Porto, aqui ouvidora, mas em seu nome eu quero também aqui registrar a presença das mulheres do Ministério Público. Muito grato, muito obrigado. Comentava há pouco aqui a necessidade desta presença, doutora Isabel, à nossa mesa. Doutora Elizabeth, esse ano completam-se 100 anos do patrono da educação brasileira. Ele dedicou, Paulo Freire, a sua obra monumental aos esfarrapados do mundo. Aos que com ele se descobrem, aos que com ele sofrem e aos que com ele lutam. O que foi que a sociedade brasileira queria no Pacto Sociopolítico de 88? Ela queria, sobretudo, refundar o Estado brasileiro, refundar o país, superar a ditadura civil-militar empresarial e refundar o país, garantir participação popular, mais investimento social, direitos fundamentais, liberdades democráticas. Foi por isso que nos artigos 127 e 129 da Carta da República, ela constituiu um ente de Estado capaz de, reconhecendo a assimetria de poder, porque este Estado em que nós estamos, o país que nós somos, é um país cujos séculos podem ser sintetizados na palavra desigualdade, a desigualdade de riqueza, de saber e de poder, as opressões de classe, de raça e de gênero. Por isso mesmo, ela deu, nos artigos 127 e 129, prerrogativas, funções e responsabilidades ao Ministério Público para que, superando, inclusive, as tradições anteriores, daquele que era exclusivamente o responsável da persecução criminal, ele fosse, sobretudo, o promotor e a promotora de justiça. Porque acima do controle penal das maiorias desvalidas, a sociedade brasileira, ela tem a expectativa de combater essa assimetria de poder, fortalecendo um braço, um forte, que lhe permita enfrentar as corporações, o patrimonialismo e o patronato. A quem interessa um controle finalístico sobre o órgão público ministerial da pequena comarca que enfrenta lá a grande corporação que destrói o meio ambiente? A quem interessa diminuir o poder e a autonomia do órgão público ministerial que, doutora Vanja, por exemplo, enfrenta a corporação que viola os direitos do consumidor e da consumidora? A quem interessa diminuir o controle externo da atividade estatal, em especial da atividade policial, quando o agente da lei viola a lei? A quem interessa diminuir aquele que defende a integridade do Estado contra a improbidade, meu querido Helder? A quem interessa diminuir o poder daquele que, agora, nesse momento, permitiu exigir o direito à saúde no enfrentamento à pandemia, doutor Enéas, por exemplo? Nós temos aqui a defesa do meio ambiente, doutora Sheila, a defesa do idoso, da pessoa com deficiência, doutor Hugo, da criança, doutor Hugo, doutor Plácido, do consumidor. Nós temos aqui o controle externo da atividade policial, nós temos aqui a luta contra o desvio e a corrupção. Foi por isso que a sociedade brasileira fez o artigo 127 e 129. Há excessos? Há. E é necessário enfrentá-los. O lawfare, em que nos metemos
na última década, em que, inclusive, membros desta instituição, do Ministério Público, em outras situações, participaram desse lawfare, eles não podem ser desconsiderados. Nós queremos, obviamente, enfrentar isso, mas não se enfrenta isso fazendo concessões ao patrimonialismo. O patrimonialismo, ele é um mal à sociedade brasileira. Ele diminui a democracia. Eu queria aqui dizer, eu sou parlamentar estadual, não tenho voto no tema, mas eu não poderia deixar de estar aqui acolhendo, inclusive, a convocação que os membros do Ministério Público, aos quais eu dirijo cotidianamente aqui as minhas representações. Assim que entrei, encontrei o doutor Gomes e conversamos sobre temas concretos, ou seja, o meu cotidiano como defensor de direitos humanos encontra nos senhores e nas senhoras o destinatário de muitas das nossas demandas. Por isso aqui, como parlamentar estadual, como militante de direitos humanos, como advogado de direitos humanos, eu quero aqui dizer que não se pode, esse texto que vai a plenário, diferente inclusive do texto com o qual iniciou a tramitação, ele é uma concessão muito, muito perigosa ao patrimonialismo. Eu queria dizer que a sociedade brasileira não fez os artigos 127, 129 para isso. Queremos mais democracia? Indiscutivelmente. Controles sociais democráticos? Indiscutivelmente. Mas não é isso que o patrimonialismo quer. E, portanto, eu quero aqui registrar o meu apoiamento a este movimento, que é um movimento cidadão, contrário a essa interferência do patronato, do patrimonialismo, dos concentradores da riqueza, do saber e do poder. Eles querem simplesmente um MP que faça o controle social da miséria por via do sistema penal. Eles não querem o promotor da justiça, eles querem o perseguidor criminal da Idade Média. Contra isso, portanto, nós temos que estar aqui falando da democracia. Me despeço, dizendo que sempre nesses momentos me lembra Raimundo Faoro, quando ele dizia que no Brasil, falando aos advogados e às advogadas, ele dizia que havia dois tipos ideais. Havia o cortesão do rei, aquele que emprestava a sua pena do direito, a sua voz, a sua mente para manter o poder. Cortesão do rei. Ele cortejou a metrópole portuguesa, cortejou o império, cortejou o escravagismo, cortejou a República Velha, o Estado Novo e a ditadura militar. Na outra ponta, dizia Faoro, há o abolicionista, como tipo ideal. Aquele que empresta a sua pena, a sua energia vital, a sua inteligência, a sua voz, a sua coragem à liberdade. O MP que nós queremos é o MP dos abolicionistas. Aqueles que têm coragem, altivez, independência e a exercem na sua autonomia para os grandes objetivos da República Federativa do Brasil, que são a democracia, a justiça, a liberdade e a dignidade humanas, que estão agora sob ameaça desse neo-autoritarismo que se instalou entre nós, que vai erodindo as instituições democráticas. Queremos mais democracia, mais justiça e mais liberdade, conforme o pacto sociopolítico da Carta de 1988. Muito obrigado.